Muito boa tarde, MFM Debate desta quinta-feira, 8 de abril, está começando com Fred Caldeira, com Arthur Quesada e com Marcelo Beckler. Hoje, Marcelo Beckler e Arthur Quesada fazendo uma espécie de dobradinha na camisa, tá espetacular. Eu, infelizmente, não estou com a... Eu estava procurando a palavra, muito obrigada, a expressão parzinho de jarra. Eu, infelizmente, não estou de lenhador, como o Fred Caldeira, porém, quem sabe um dia. Não o bigode, mas talvez a camisa. Desculpa, eu vou subverter a ordem das coisas aqui. Alisson Becker tirou o bigode. Ele ganhou os 100 metros rasos. Eu ganhei a maratona. Claro. Não estava sabendo desse tipo de informação aqui, breaking news, informação realmente bastante relevante. Depois da surra que tomaram na Champions, né, deu azar o bigode, né? Tinha que tirar mesmo. Sobrou nem o bigode. Sobrou nem o bigode. Vamos falar muito de Liga dos Campeões, vamos falar de PSG e Bayern, vamos falar de Chelsea e Porto, vamos falar de Mbappé, vamos falar de Neymar. Temos também aqui o resumo da nossa bola de cristal, que é para vocês fazerem o quê? Rirem da nossa cara. E também vamos falar um pouco de bola de ouro no nosso... Não sei se tem nome isso. É o nosso bola de orômetro. Não sei se tem nome, mas enfim. Falaremos muito sobre isso. O Caio Angelino já está aqui, o Pedro Auro Delgado Góes também está por aqui, o Arthur Oliveira também está por aqui, Jorge Lucas Gonzaga, Ralandinho também está por aqui, a galera toda no MFM Debate. Lembrando que hoje a meta para fun fact, 3 mil likes. Eu esqueci a palavra Marcelo Beckler, por isso que eu demorei, entendeu? Vamos começar logo com o nosso MFM News, o boa tarde, e aí a gente já entra em Bayern 2, PSG 3. Vou começar com Marcelo Beckler, que não está em casa. Muito boa tarde, Marcelo Beckler. Já traga o seu MFM News. Estou em Sevilha. Aqui sigo até terça que vem. Bom, até quarta, né? Terça é o jogo, quarta-feira eu vou embora para casa. Aí sim. Meu MFM News é o seguinte. O Paris Saint-Germain não aguenta mais 90 minutos como esse. Uma coisa que dê certo um dia. Que chuta em 31 no gol e entra em 2 e que você chute 6 em 3. 2 vezes não dá. Paris Saint-Germain, para se classificar, vai ter que jogar mais do que jogou ontem, apesar de ter tido alguns jogadores que jogaram sim muito bem, entre eles, Neymar Júnior. Muito bem, falaremos muito sobre a partida. Arthur Quesada, parzinho de jarro de Marcelo Beckler hoje. Qual é o seu MFM News? Muito boa tarde. Olha, boa tarde para você, boa tarde aí para todo mundo. O Fred Caldeira não tá de lenhador, não, isso é uma camisa grunge, né? Pode ser. Em homenagem aos anos 90. Eu tive uma fase grunge. Nossa Senhora. Ficou bem. Coloca aí na tela. Eu tive essa fase. O meu MFM News, eu vou enrolar um pouquinho até conseguir ler. Aí, ó. Errar é humano, mas o futebol cobra o preço. Eu não estou falando só do Bayern, não. Tá aí a foto do Neuer, né? Mas também do Bayern, do Neuer e de alguns erros que o Bayern cometeu durante a partida, mas também do Futebol Clube do Porto, que jogou melhor do que o Chelsea, a gente vai falar mais sobre ele daqui a pouquinho, melhor do que o Chelsea, mas nesse nível não se pode errar da forma que errou, e por isso pagou o preço. Muito bem. Fred Caldeira, o seu destaque e muito boa tarde. Muito boa tarde, Clarinha. Primeiro dizer que você perdeu uma grande oportunidade ao chamado o Marcelo Beckler, né, porque ele não está em casa e tal, de fazer que nem o William Bonner fazia com a Fátima Bernardes na Copa de 2002. Onde você está, Fátima Bernardes? Acho que a garotada não vai lembrar disso. Mas deu no que deu também, né? É verdade. Tem isso também. É verdade. Deu no que deu. Foram demais, hein? Acho que o pessoal não vai pegar a referência. Mas, enfim, acontece. O meu FM News corrobora com o do Arthur Quesada, mostrando que a melhor contratação do Chelsea nessa temporada está no gol. Edouard Mendy, um dos melhores jogadores em campo do Chelsea ontem, se não o melhor. O prêmio de melhor em campo foi para o Jorginho, mas acho que o Jorginho não foi nem o terceiro melhor do time. O Mendy foi o primeiro, o Mason Mount estava ali perto do Mendy, talvez por ter feito o gol que desafogou o Chelsea no primeiro tempo, mas o Mendy é mais importante para o Chelsea do que foram até aqui qualquer outro
do que foi até que qualquer outra contratação, do que o próprio Thiago Silva, inclusive, que eu acho que é o segundo nessa lista de importância dos reforços. Mais importante que o Havertz, que o Ziyech, que o Werner. O Werner, então, meu amigo. Nossa A bola não chegou nele, é verdade, mas quando chegou também, ele não tratou bem. Aquela bola de cabeça dele, o manual todo torto, mas enfim. Mas enfim, o Mendy fez mais uma bela partida, foi decisivo para esse Chelsea e é a melhor contratação aqui. O melhor jogador do Chelsea na temporada é o Mason Mount, mas a melhor contratação é o Mendy. Boa. O Pedro, família palestrina, tá aqui, kkkk, HS Gui 777, kkkk, Messi careca, kkkk, Juan Souza, kkkk. Eu estou entendendo que todas essas pessoas entenderam a referência e estão se acabando de rir com isso. O meu MFM News, não vamos falar sobre isso, então trago esse destaquezinho rapidinho, coloca aí na tela, João. Finalmente Dybala, finalmente Juventus. Juventus venceu ontem o Napoli por 2-1, gol de Cristiano Ronaldo, outro gol de Dybala. Dybala não entrava em campo desde 10 de janeiro e foi uma das raríssimas partidas em que a Juventus jogou muito bem, junto com aquele 3-0 em cima do Barcelona. Então a Juventus respira aliviada porque sobe para a terceira colocação do Campeonato Italiano, não dá mais para título. A Internacional, não vou dizer que é campeã, porque não vou zicar para ninguém nada aqui, mas tá tudo encaminhado para isso e a Juventus respira um pouquinho porque vai para a terceira colocação, brigando, obviamente, por vaga na Liga dos Campeões. Não tem condições da Juventus não estar no ano que vem da Liga dos Campeões. Vamos falar, então, de quê? De Liga dos Campeões e, obviamente, vamos começar com um assunto Bayern e PSG, Bayern 2, PSG 3. E vamos falar, inicialmente, sobre o papel do Mbappé, porque... E aí... Vou abrir falando um pouquinho sobre isso, porque ontem, no pós-jogo aqui, assisto na televisão italiana, com o Fábio Capello, enfim, ex-jogadores, ex-técnicos, e eles estavam discutindo o quanto que o Mbappé tinha se tornado a referência desse time, e que ele tinha, de alguma forma... Aliás, eu quase não ouvi o nome Neymar, e até compararam ele com o Ronaldo Fenômeno, e aí, não lembro agora, um dos participantes disse, mas falta um pouco de Brasil, ele tem a explosão, tem a velocidade, mas não tem, falta uma coisa ainda, falta um quezinho a mais, mas a grande questão ele é o protagonista nesse momento, porque por aqui só se falou Mbappé, não se falou do Neymar. Qual dos meninos quer começar? Eu posso começar. Eu não vi o jogo porque eu estava no outro e eu odeio ver melhores momentos, porque nos melhores momentos todos os atacantes são bons e todos os zagueiros ruins, porque a gente só vê ataque em melhor momento, né? A gente não vê trabalho de volante intermediária e tal, então basicamente é finalização. Eu acho que o Mbappé é um dos protagonistas de um time que tem algumas individualidades muito boas, que continua tendo um coletivo bastante caótico. O Mbappé contra o Barcelona, que faz 3 gols no Camp Nou, que faz depois... e foi um dos protagonistas, sim. E o Mbappé um passinho acima, porque o gol é o momento mais importante do futebol e o Mbappé fez 2. Boa. Vamos então falar um pouquinho da atuação do Bayern de Munique. O Vinícius Almeida, que eu queria trazer para puxar o assunto, ele fala que se o PSG joga do jeito que jogou ontem contra o Bayern, acho que perde. Por quê? Um dos motivos é a atuação, obviamente, do Bayern, a diferença em alguns aspectos. João, pode colocar na tela para a gente trazer um pouquinho aqui das estatísticas da partida Bayern versus PSG. Ataques. O Bayern atacou 85 vezes contra 11 ataques do time francês. O Bayern finalizou 31 vezes, sendo 12 no gol, enquanto o PSG finalizou 6, 5 no gol. Escanteios, 15 para o Bayern de Munique, apenas 1 para o PSG. Posse de bola, 64% para os alemães, 36% para o PSG. Se você não sabe o placar dessa partida e você olha essas estatísticas, você diz que foi 5-0, no mínimo, para o time. Não, 5-2, hein? 5-1, 5-2. Tá bom, 5-1. Que de 5 entre em 2 ainda é um aproveitamento muito bom, hein? Exato, exatamente. Não tem nenhum outro esporte que possibilite isso. As estatísticas serem um massacre como essas aí e o resultado ser outro. Agora,
o Hans Flick consertou o erro, né? Porque o Bayern começa a partida mal, começa mal defensivamente, e depois consegue acertar com o carro andando, e é esse massacre que a gente vê, acho que principalmente Mas você diz mais pro fim do... Você diz das substituições? Não, mas foi por lesão. Aliás, ela tem informação que é boa para o PSG agora, né? Acabou de sair. Do Goretzka, né? O Goretzka é dúvida, e o Sully, o zagueiro, que é melhor que o Boateng nesse momento da temporada. Bom, então ele deu sorte, porque o time melhorou. Porque o Alaba indo mais para o meio campo melhorou a atuação do time. Acho que o Davis também deu uma opção de velocidade pela esquerda. Agora, é impressionante. É o que o Marcelo falou no início do programa, e o Vinícius comentou aí no nosso vídeo no YouTube. Se repetir essa atuação, é improvável que o resultado seja o mesmo de ontem, né? Agora, estressa muito a falta que o Lewandowski faz para esse Bayern de Munique. Então, alguém, mas assim, ele fez mais falta do que se esperava. Eu esperava que fizesse realmente muita falta. Não? Quando você finaliza 31 vezes e entram 2, e o cara que faz 47 gols, ele tinha 42, né? Ele participou de 49 gols, ele tinha 42 em 34 jogos. Se esse cara tá num time que criou isso tudo, ele tinha feito 3 gols, ele tinha feito 2 gols, e o jogo se condiciona de uma forma diferente, porque talvez o Paris Saint-Germain também não teria feito os deles, né? Porque em algum momento você fecha a casa para parar de tomar. Assim, você desenha um jogo totalmente diferente. Tem duas coisas assim. Tem gente que vai comentar certamente no nosso chat, mas o que vale é no final a bola na rede e o placar. Tudo bem, mas então a gente não precisa nem um programa de análise de futebol. A gente pode, quando termina o jogo, a gente mostra qual foi o placar, mostra os melhores momentos e acaba por aí. Se a gente vai debater para tentar entender por que aconteceu e se pode acontecer de novo. Mais ou menos isso que a gente está fazendo aqui, e não inventamos, todo mundo faz. E outra coisa é, o Paris Saint-Germain criou casca, o Paris Saint-Germain aprendeu a sofrer, como a gente estava falando que talvez tinha sido isso contra o Barcelona, né? 1-1 contra o Barcelona também é mentiroso, porque também foi o Barcelona finalizou no primeiro tempo contra o PSG 16 vezes, incluindo um pênalti e 2 bolas na trave. E teve uma que o Dembélé cruzou um pouco forte e o Messi não chegou. Mas já tinha sido contra o Barcelona mais ou menos isso. E eu acho que foi a Isa, eu não sei quem, disse que o Paris Saint-Germain está criando casca, aprendendo a sofrer. Isso não é aprender a sofrer coisa nenhuma. Isso é um massacre e que você tem muita sorte e muito bom goleiro para que a bola não entre. Se você joga todas as vezes assim no limite, uma hora vai te cair uma goleada. E que não tenha caído ainda é porque o Navas está numa fase encantada. Mas se jogar de novo... E o nível de jogo do Bayern nem foi o nível mais incrível que a gente já viu do Bayern. Ele não tinha o seu principal goleador. Então é bem provável que o Bayern consiga jogar mais ou menos assim o jogo de volta. E se o Paris Saint-Germain joga assim de novo, e caem mais do que 2 gols. Entram mais do que 2. Porque o normal é que entre mais do que 2 quando te chutam 31. Então ou você se defende melhor. Se defender bem é não permitir que outro time chute, que outro time cruze, que outro time ataque 85 vezes. E que você, por outro lado, se a bola no seu campo de ataque, que você chegue mais do que 6, que você chute mais do que 5 no alvo, que você tenha mais do que um escanteio a 15. O Paris Saint-Germain não fez praticamente nada bem, a não ser muito efetivo na frente e ter um grande goleiro. Por isso que eu falo, é um caos caótico com 4 bons jogadores, Marquinhos, Navas, Mbappé e Neymar. A proposta do PSG funcionou do meio para frente. Do meio para trás não funcionou. O PSG não segurou o Bayern de Munique. O Navas segurou o Bayern de Munique e o Bayern acabou tropeçando nos próprios erros de frente para o gol. Eu não vejo, por exemplo, a ausência do Leva como má atuação do Choupo-Moting. O Choupo-Moting, ele finalizou uma bola no gol, outra na trave, e eu não lembro de outra finalização dele que ele tenha perdido o gol. Perdeu um gol. Não, vou só te lembrar. Perdeu um gol que o Lewandowski não perderia, uma bola cruzada na área, vem o pé dele e ele tá meio caindo. Verdade. Ele erra a bola. Pela ponta ali, Agora, eu acho que mais do que essa chance, por exemplo, que o Moutinho perdeu, é que o Lewandowski estaria em bolas que o Choupo-Moting não esteve. Movimentação, presença de área, tudo isso conta. Não é ver as finalizações de Choupo-Moting, quantas o Lewandowski converteria. É isso também, mas são as finalizações que o Choupo-Moting não teve e que o Lewandowski certamente teria. Deixa eu só dar minha opinião nisso aí. Vai. Eu vou falar a verdade, né? Porque assim, a gente também não pode ficar brigando com imagem com o jogo, né? Tem que falar umas verdades. Assim, o Thomas Müller ontem saiu do campo e falou o seguinte para a Sky Sports. O jogo deveria ter sido 6-7 para nós e eles que fizessem os 3 gols, né? E não é mentira, não, meu. O jogo poderia ter sido 5-3 para o Bayern, 6-3 para o Bayern.
volume que o Bayern criou é um volume de um time que sabe jogar muito bem coletivamente, que tem uma ideia de jogo muito bem definida, apesar de não ter o melhor jogador de futebol do mundo. Hoje o Lewandowski é o melhor jogador do mundo, eleito, né? Então é o melhor finalizador do mundo, e você não ter esse cara, obviamente, contra qualquer equipe vai fazer falta. E você coloca um Choupo-Moting que está muito longe do Lewandowski, mas que ontem não foi tão mal. Ele fez um gol, aliás, um gol que segue a cartilha de um cabeceamento muito bom, né? Porque a bola vem de lado, não vem nem da linha de fundo, e ele consegue tocar ali de cima para baixo para matar o Navas. E foi até que bem, perdeu alguns gols, é verdade. Mas se você tem o Lewandowski ali, pelo menos 2 ou 3 saem. E não vai ter no jogo da volta. Só que é o seguinte, cada jogo é uma história. Eu não sei, como o Beckler falou aí, se o Bayern vai ser esse rolo compressor no jogo da volta, se o PSG vai se comportar da mesma forma. O PSG tem jogadores lutando. Mas se for dessa mesma maneira, já pode crer que o Bayern vai chegar na semifinal. Eu assisti bem o segundo tempo, porque estava na partida da Juventus, e o segundo tempo eu ficava, não é possível. Não é possível. Já chegamos à nossa meta de likes, então teremos Fun Fact. Se eu não me engano, o Marcelo Beckler já tem um aí guardadinho, então já teremos um Fun Fact garantido, e temos quase ou mais de 6 mil pessoas assistindo só no YouTube. Agradeço demais a audiência de vocês, está sensacional. A galera tá enlouquecida aqui no chat. E, João, tá bom demais aí a participação da galera aqui, porque o debate tá bom, então não tá sendo possível trazer todo mundo, mas você tá ajudando aí com a galera. Menino, tô dando parabéns pro João. Olha isso, menino. O que tá acontecendo? Que ponto chegamos, hein? A que ponto o MFM Debate qual chegou? João? Tem O muito único João que por tem aí. acesso aqui, mas é o único que tem acesso ao nosso... Pode ser o João Cancelo. Vamos falar de Chelsea e Porto. Marcelo Beckler estava lá. Quero suas primeiras impressões. A gente dava já o Chelsea, pelo menos eu dava o Chelsea como favorito, apesar de não ser, né, uma distância tão grande como a gente imaginava, talvez, o que não aconteceu em City e Borussia Dortmund, mas não foi exatamente o que refletiu, na verdade, o placar não exatamente refletiu o jogo, ou você discorda? Não, o Porto saiu um castigo grande demais para o que foi o jogo. E depois o Thomas Tuchel admitiu que não foi o melhor jogo que o Chelsea fez. O Jorginho disse das dificuldades que teve. Eu estava ali na área de entrevistas, eu vi o Azpilicueta, capitão do time, também dizendo que eles jogaram mal. E o Porto não veio ninguém falar a gente, mas eu vi o Sérgio Conceição e o Uribe também dizendo que eles mereciam mais do que eles conseguiram aqui em Sevilha. E realmente conseguiam, mas eu acho que o Tuchel chegou no limite dele. Jogando sem o Sérgio Oliveira e sem o Taremi, esses dois jogadores têm 40% dos gols que o Porto fez na temporada. A produção ofensiva esbarrava na falta de qualidade. E o Mount, por exemplo, teve no primeiro tempo a qualidade para abrir uma defesa com 2 toques, com um toque na bola e um giro, que ninguém no Porto conseguiu ter ontem. E depois a falha no segundo tempo. Não lembro agora quem que é a falha, Quesada. Você lembra quando saiu Corona, o Corona, porque Corona, ele coloca o Corona para jogar de lateral, né? Ele tira o Corona da ponta. Fred, sabe aí? Crystal Palace. Crystal Palace, o Chelsea, e Tondela, o Porto. Os dois fora de casa. Tá. Só para saber se tinha aí uma bomba no final de semana. Vamos encerrar aqui o assunto. Brown foi uma bomba, né? Sim, não, mas eu digo assim, sei lá, é um City no final de semana. Olha, e no campeonato português, todo tom dela pode ser uma bomba. O Santa Clara quase foi. Se o Chelsea tivesse perdido do City e tivesse ido jogar contra o Porto, eu acho que eles não estariam tão mal como se foi perder do West Bromwich. Sim, querendo mostrar, obviamente, sim. Não vamos encerrar o programa ainda, gente. Vamos encerrar só o assunto específico do jogo, porque temos muitos quadros aqui e precisamos trazer, porque tem a parte que a galera vai rir da nossa cara e isso, obviamente, precisa acontecer no MFM Debate. Primeiro, a gente vai com o nosso quadro Arrebentou, Decepcionou, para trazer os destaques positivos e negativos dessa semana de Liga dos Campeões. João, pode colocar na tela para a gente trazer aqui quem a gente acha que arrebentou e quem a gente acha que decepcionou. Vou começar com os meus, depois a gente vai na ordem aí das fotos. Fred, Quesada
e Marcelo, cada um traz o seu e aquela explicaçãozinha enxuta. Eu vou de Vinícius Júnior como arrebentou, acho que ele merece muito, muito, muito crédito essa semana, ainda que tenhamos tido outros jogadores que são mais prontos e mais estrelas do que ele, acho que ele merece ser destaque essa semana. Decepcionou Haaland, ainda que não esperava uma vitória do Borussia Dortmund, esperava que o Haaland aparecesse novamente. Então esse é o meu destaque positivo para Vinícius Júnior, destaque negativo para Haaland. Fred Caldeira. Eu já falei muito do Mbappé aqui no programa, mas só para confirmar o meu voto, no que eu falei do Neymar. Cara, foi contra o Bayern de Munique. E o Mbappé colocou 2 bolas para dentro num jogo em que é essencial para o PSG. Ele vai ser lembrado por esses 2 gols contra o Bayern de Munique se o time seguir adiante, principalmente. E a minha decepção é do Manchester City, porque assim, ainda não engoli, assim, não engoli a atuação do Manchester City, uma atuação é impressionante o quanto que a Liga dos Campeões é, sim, um peso psicológico para esses jogadores do Manchester City que não conseguem repetir na Liga dos Campeões, quando chega nessa fase, o nível de atuação que tem contra adversários difíceis também dentro da Premier League, tá? O Borussia Dortmund é um ótimo time, não tem um Haaland na Premier League, mas tem jogadores tão competentes ou melhores até do que alguns que o Borussia Dortmund tem, principalmente do meio para trás. Os 11 jogaram atrás da linha da bola. O City é acostumado a jogar assim. E jogou mal. É o que o Marcelo disse numa reunião de pauta. A grande notícia desse jogo não é que o City conseguiu vencer, é que quase deixou a vitória escapar. O Guardiola ficar dizendo que o City não tá pronto, que o City não tá pronto, que o City não tá pronto, durante não sei quanto tempo, os jogadores acham que o City não tá pronto. Ou então Guardiola sabe muito mais do que a gente, né? O que eu acho normal. O que veio primeiro? O Guardiola dizendo que o City não tá pronto ou o City não está pronto e o Guardiola dizendo depois? Aí nunca saberemos. Eu coloco a minha mão no fogo por ele e não por mim. Pois é. Cada um coloca a mão no fogo por quem quiser. Como diz o Daniel Alves, se mandar pular do 3º andar, você pula, que lá embaixo é alguma coisa boa. Arthur Quesada, seus destaques. Vinícius Júnior, fácil. O que ele fez com o Arnold e os 2 gols na vitória foram fundamentais. Quando a gente tem que bater no menino porque ele não finaliza bem, porque não sei o que, eu sou o primeiro a fazer e sou o primeiro também a eleger ele como o destaque. E do outro lado eu coloco o Klopp, porque assim, o Haaland, eu até entendo o voto, porque se espera sempre gols, né? Ele acostumou mal todo mundo, mas ele deu assistência ainda assim para o gol do Borussia Dortmund. O City venceu, como é que vota no City? Não sei, tudo bem, Fred, entendo que você estava lá. Não, você estava lá. Jogo podia, acabei de explicar. Eu entendi, mas o City venceu. Mas não concordo. Tá bom. Porque nessa podia votar. Se quem venceu decepcionou, você imagina quem perdeu, né? Fred é exigente. Também, né? Porque eu tinha mais expectativa. Mas o Kloppão, para mim, ele tem que mudar o time no meio do caminho ali. O Zidane foi muito bem para cima do Klopp, a leitura do que foi o jogo. E eu acho que ele também tem responsabilidade. Beleza, mas não tem Van Dijk, tá com o time com os desfalques e tal. Mas eu acho que o nível de superioridade do Real Madrid, olhando plantel e plantel, foi muito maior dentro do que é na realidade, e o Klopp tem suas culpas nisso também. Marcelo Becker. Eu ia fazer igual o Quesada, eu tive assim, critérios de desempate quase. Para mim, o Vinícius vai muito bem, não só nos gols, mas em muitas coisas do jogo. Só que o Toni Kroos, ele ajuda a fazer isso aí que o Quesada falou com o Liverpool. Ele ajuda a desmontar o Liverpool. A interpretação do Kroos de quando subir a marcação, porque ele e o Modric comandam a linha de pressão do Real Madrid, né? Então, de quando sobe para impedir o passe no meio, de quando baixar entre os zagueiros para receber a bola, de quando interpretar que a bola tem que ser longa, que a bola tem que ser curta. Mas é assim, é uma coisa que é um recital do Toni Kroos. É muito difícil ser muito decisivo no meio campo. Os atacantes são mais óbvios. Então, para mim, a interpretação que ele faz de um jogo, que é um jogo tão espinhoso como o Liverpool, e para fazer parecer que o jogo seja tão fácil, não só nas 2 assistências de quarterback que ele fez, mas em passe, em pressão, em tempos de jogo. Agora é hora de acelerar. Agora, uma posse de bola longa. Então, tudo bem, voltamos a tocar a bola. A interpretação dele do jogo em si, para mim, perfeita. E o Arnold e não o Klopp, simplesmente porque eu acho que o Klopp imaginou o jogo. Acho que ele imaginou o Real Madrid com 3 zagueiros, colocou 3 atacantes para ficar no mano a mano, colocou quem dá para pressionar à frente. Como o Real Madrid veio
forma, desmontou o plano inicial do Klopp e nada funcionou. E o Arnold toma um baile do Vinícius Júnior, né? Tem muito mérito do Vinícius, mas um lateral que até outro dia era chamado de melhor lateral do mundo, que não acha o Vinícius nenhuma vez em 90 minutos e que recue tão mal aquela bola do segundo gol, para mim foi a pior atuação individual dos jogos que eu vi, porque eu vi os melhores momentos do outro. Dos jogos que eu vi, foi a pior atuação individual de um jogador nessas quartas de final, por isso o Alexander Arnold. Há quem diga que o Vinícius terminou o trabalho que o Bruno Henrique começou naquela final do Mundial contra o Arnold, porque o Bruno Henrique deu outro baile no Arnold naquele jogo. É verdade, sim. É verdade. Vamos para o nosso próximo quadro. O nosso próximo quadro é o termômetro da bola de ouro. O que a gente faz aqui? Nesta semana, hoje, quinta-feira, 8 de abril, para quem eu daria a bola de ouro, considerando os últimos dias, na temporada inteira, mas considerando, obviamente, quem cresceu, quem diminuiu e por aí vai. Então, pode colocar na tela, João, a nossa arte com o que cada um opinou nessa semana. Lembrando que fazemos essa votação de tempos em tempos. Fizemos aqui quando terminamos as oitavas de final. Estamos fazendo aqui, se eu não me engano, estamos fazendo agora no meio das quartas. E ao fim da temporada, a gente vai somar os pontos de todo mundo, mais ou menos como realmente acontece. Se bem que eles não dão toda hora o voto, né? Só uma vez o voto no fim da temporada. Mas enfim, vocês entenderam. Vamos somar tudo e ver para o MFM Debate quem levaria o prêmio. Vou começar aqui. Eu acho que quem tem que falar aqui é o Marcelo. Eu tenho que me explicar, né? Eu tenho que me explicar. Porque o resto tá praticamente todo mundo igual, todo mundo voltou no Lewandowski. Eu lembro que na passada o Lewandowski também levou todo mundo de primeira. E Mbappé e Messi, eu lembro que eu não tinha colocado o Mbappé, para mim ele entrou agora no top 3, mas tá todo mundo ali mais ou menos igual. Marcel Beckler. Explica aí. Olha, e eu já vou dizer que eu sou completamente incoerente nisso. Talvez eu já esteja arrependido dos meus votos, porque eu lembro que antes do Paris Saint-Germain Barcelona eu tinha dito que o Neymar para mim é o melhor jogador da temporada. Acontece que quando a temporada começou a funilar e as coisas começaram a ficar sérias de mata-mata e tal, o Neymar não esteve em uma fase e ontem o Mbappé para mim foi melhor do que ele. Então para mim o Mbappé ultrapassa todo mundo com as atuações contra Barcelona e contra Paris Saint-Germain. O Lewandowski, que fez contra a Lazio, acho que até nem precisou tanto. A Lazio deu os gols no primeiro jogo e no segundo administraram. Mas para mim o Lewandowski é segundo porque faz gol toda hora, porque 42 gols e tal, não sei o quê. Mas o Mbappé em mata-mata de Champions até aqui foi melhor que o Lewandowski, por isso eu coloco ele um pelinho à frente. E o Casemiro é simplesmente assim, porque Casemiro e não Messi, né? Que tá todo mundo colocando Messi e não o que eu fiz. Porque eu acho que o Real Madrid tá onde tá, porque o Casemiro é a rocha desse time, porque ajudou muito no início da temporada, porque fez gols decisivos, era todo dia o vice-artilheiro do time. Teve um jogo contra o Borussia Mönchengladbach que estava 2-0 para os alemães, e que se o Real Madrid perdesse, estava praticamente eliminado. Ele faz um gol e dá uma assistência, é um volante, é o 5, e faz isso. E fora outros gols salvadores que ele fez para o Real Madrid, para estar brigando no Espanhol e para estar brigando no Champions, além de todo o trabalho como volante que ele faz. O Messi, acho que desde dezembro melhora muito, antes da temporada do Messi até dezembro é ruim, só gol de pênalti, umas assistências, assim, ele mesmo parecia que estava mal. Por tentar fazer alguma coisa de coerência e por constância, acho que o Casemiro tem uma temporada mais constante que a do Messi. Eu acho que o Messi está encurtando essa distância, porque está jogando cada vez melhor, mas ainda acho que o Casemiro é o melhor jogador do futebol espanhol essa temporada. Nem sei se até acabar o programa eu vou achar isso, mas a minha argumentação é essa. A diferença do meu último voto para o atual é que o Mbappé tomou o lugar do Haaland, tá? E por motivos óbvios, não preciso explicar por que um entrou e outro saiu. Agora, quem tá chegando nessa briga para mim também é o Kevin De Bruyne. O Kevin De Bruyne, ele joga muito contra o Borussia Dortmund, acho que é um dos poucos jogadores que entraram em campo do Manchester City que não sentiram o peso do jogo. O Kevin De Bruyne, enfim, ele que cumpre o seu papel como condutor e o maestro desse Manchester City, acho que ele tá sentando nessa mesa dos 5, vai? E depois a gente tem que entender como é que vai ser essa organização. É o que o Marcelo falou, a gente está começando a entrar no que, de fato, fica na cabeça de quem vota no prêmio. É a reta final da temporada. Se o Barcelona confirmar o título, conseguir superar o Atlético de Madrid e confirmar o título da La Liga, o Messi consegue uma vaga entre os 5 e, se duvidar, até entre os 3. Lewandowski, Mbappé, Haaland ou De Bruyne, vai depender muito da Liga dos Campeões.
A galera tá em peso aqui pedindo o De Bruyne no chat e também perguntando cadê o Neymar? Cadê o Neymar? Que ninguém coloca o Neymar entre os três. Acho que o Neymar nem foi votado ainda no... Depois ele aparece em sétimo e a galera não entende. Mas isso é com base, a gente sabe como é que os caras votam, entendeu? Até agora, o Neymar não tá à frente do Mbappé. Teve alguém tá. ontem que disse, eu acho que foi aqui na imprensa da Espanha, não lembro onde que eu vi, que o Neymar é o melhor do mundo durante uma semana por ano. É mais ou menos isso, né? Foi um Ele é muito bom. Ele é um dos melhores jogadores. Ele é um dos melhores jogadores. Mas não joga. Bom, complica. Clara, rapidamente aqui. Só para colocar, vai rápido. Rápido. O Lewandowski está na minha primeira posição, porque o Bayern ainda está na Liga dos Campeões, tá? Se cair para o PSG, já não é o Lewandowski. Mas ele ainda eu também tiro. Ainda tá vivo nessa, porque assim, não vai dar para é engraçado que é engraçado, se cair para o Paris Saint-Germain sem ele. Ou seja, ele não tem nenhuma culpa de não ser o melhor. Mas vai parar de crescer na temporada. E ele vai com a Polônia para a Eurocopa, então é complicado. É verdade, ainda tem isso. Mas calma, gente, muita calma nessa hora. Aos poucos a gente vai votar mais aí nessa bola de ouro. Vamos para os nossos palpites. A gente já está em cima da hora e ainda temos que contar fun fact. Porque a galera hoje. Né? Desculpa. Tem o resultado, na verdade, do nosso. Até agora, tivemos 2 votações já. Lewandowski está com 38 pontos em primeiro lugar. O primeiro lugar ganha 3 ou 5 pontos? 5-3-1. 5-3-1, beleza, gente? Primeiro lugar, Lewandowski com 38 pontos. Segundo lugar, Messi com 14 pontos. Terceiro lugar, Mbappé com 13 pontos. Quarto lugar, Haaland. E Casemiro ganhou o pontinho hoje de Marcelo Beckler. No final da temporada, lá em maio, não sei o que, puta calor na Europa e tal, a gente vai falar assim, quem é que foi que votou no Casemiro um dia? Vai lembrar que eu fiz isso. E não foi a Tati. E não foi a Tati. Essa é a principal informação. Isso mostra. Falta o De Bruyne aí. Vai entrar, calma, gente. A gente fez um programa depois de Atlético e Real Madrid 1-1, que o Casemiro deu assistência para o gol do Benzema e tal, e a gente falou que era o melhor volante do mundo, que era o melhor jogador do Real Madrid naquele momento. Então, tem alguma coerência para esse voto do Casemiro? Eu vou tentar me justificar por algum tempo. Tentando se explicar. Mas tem alguma coerência para ele estar aí. Em breve também. Gente, calma. Se o PSG avançar, Neymar e tal, ele vai entrar aí, mas gente, se for o caso, mas calma aí. Não precisa ficar desespero. Ou o Marquinhos. Hã? Ou o Navas, ou o Marquinhos. Não é automático, passou o Neymar, tá? Tem muitos jogadores se ele fizer a parte dele, além do PSG, porque se o PSG cai, desculpa, Neymar, infelizmente não vai dar. Mas se continua, ele também faz a parte dele, ele entra aí. Então, tá calmo nessa hora, gente. Vamos então aí para nossa bola de cristal, pra gente dar... Eu não fui tão mal, não. Não fui tão mal, não, nessa bola de cristal, o que é raríssimo. Tá vendo? Eu e Tati, aliás. Eu lembro que a Tati acertou também umas coisinhas comigo. Vai, João, bota aí. Eu fui o pior, hein? Não, eu fui o pior. Você foi pior? Coloca aí, João. Te elogiei. Não pode elogiar. Não pode elogiar. Não pode elogiar. Ficou emocionado, tá ligando pra mãe. Mãe, seu filho venceu. Ô, João. Aí, ó. O que é esse negocinho aí de... Quem cravou. Ah, quem cravou. Espetáculo. Aí a gente coloca de vermelho, que é uma cor bem positiva. Boa, João. Exato! Ô, João. Foi a Carol. Carol. Ponha o quadrinho de verde. Quem é bom de ler aí? Eu sou péssima, eu faço confusão. Não, vamos lá. Ó, rapidamente aqui, dá para ver que de Manchester City e Borussia Dortmund, todos apostaram em vitória do Manchester City, alguns mais emocionados, vulgo eu e Marcelo, mas a Isa foi quem cravou. A Clara acertou a diferença de gols, e a Tati também, mas quem cravou o placar foi a Isa. Real Madrid e Liverpool. O problema é que a gente assistiu o Eintracht Frankfurt e Dortmund e falou que esse time não vai dar. Pois é, exatamente. A gente acabou se emocionando demais com a má atuação contra o Frankfurt. Real e Liverpool. Vamos lá. Eu, Marcelo e Isa apostamos numa vitória do Liverpool. E, evidentemente, a gente naufragou. Eu também. O Arthur também? É verdade, O Arthur Só também. eu e a Tati. Só você e Tati. Só você e Tati. Mas ninguém cravou
Ninguém cravou. O Marcelo não participou. A Clara acertou que ambos marcam e a Tati acertou menos 1,5. Ou seja, as duas se deram bem. Menos 1,5. O Marcelo não palpitou para os jogos de ontem, né? Lamentável. Mas a gente teve aí. Errei os dois. Para mim, Bayern e PSG ia ser 2-2 e para mim, Porto e Chelsea 1-1. Tá. Vamos lá. Bayern e PSG, eu fui o único que apostou no PSG. Então eu merecia um quadrinho vermelho ou um quadrinho meio vermelho ali. Merecia nada, Fred, para. Acertei a vitória do PSG. Mas a Isa tinha colocado empate, né? Mas a Isa é suspeita. Porque é PSG. Porto e Chelsea, cravei 2-0 de maneira linda, não quero nem olhar os outros. Não, olha só, a Tati também disse que o Chelsea vencia, eu também dizia que o Chelsea vencia. Marcelo ia no empate, Arthur foi no Porto. Foi na lógica do jogo. Agora, na lógica do jogo. É na lógica do jogo. Depois do que aconteceu, não fui culpa campeão moral. Do Zaidu e do Corona. Eu quero ver se o João tá fazendo uma contagem disso aí, para ver não tá, né? Não tá. Tô sonhando. Tá aí. A galera tá aqui se acabando de rir aqui com os nossos palpites. O Marcelo Beckler, chegou a hora do Fun Fact. Você quer chamar a vinhetinha aí, um momento especial todo seu, ou posso chamar aqui? Roda. Essa vinheta é uma coisa. É boa. Aconteceu na entrevista de segunda-feira, na entrevista prévia de Chelsea e Porto. Primeiro que, assim, a gente aprende muito com essas entrevistas, porque são jornalistas de todo lado do mundo, então vem as perguntas das formas mais diferentes, e agora tá todo mundo fazendo de casa, né? Tinha um cidadão com um cesto de roupa suja atrás. Eu lembrei do dia que o Arthur fez o programa da lavanderia, e a esposa dele quis lavar um lençol, e deu meio ruim. Tinha um cara com cesto de roupa suja fazendo a pergunta para o Tuchel. Mas teve o problema do Rudiger com o Kepa no treinamento de domingo e tal, que vazou a informação que eles brigaram, chegaram às vias de fato, precisam ser separados, o Tuchel expulsou o Rudiger do treino, enfim, pesou o clima no Chelsea. E claro que todo mundo perguntou disso na entrevista de segunda. Aí o Tuchel disse, bom, não vou negar, aconteceu, é normal, tem vezes que acontece, os caras se resolvem e tal, e acabou, fiquei olhando para ver. Não foi o caso, eu precisei intervir. Aí depois saiu o Tuchel, veio o Kovacic, ele falou, bom, essas coisas acontecem, tá, o ruim é vazar, mas isso aconteceu quando eu estava na Inter, aconteceu quando eu estava no Real Madrid, já tinha acontecido antes no Chelsea, essas coisas acontecem. E beleza, responderam 2, 3 assim. Aí, foi a última pergunta da coletiva, claro, né? Talvez tinha mais 10 programadas, mas o assessor falou depois daquilo. O cara falou assim, já que tá tudo certo, isso acontece sempre, você podia falar pra gente, pelo menos, quem é que foi que ganhou a briga? E ele falou? Não, eu queria também saber, né? Ele falou assim, quem é que terminou por cima? Quem é que ganhou a briga? E o Kovacic não respondeu. Mas não respondeu, ficou calado ou Eu não lembro da resposta. Claro que ele está pela tangente. Eu acho que ele disse que isso não era o mais importante. Mas isso é o mais importante? O mais importante. Como é aquela frase? Fred sabe essa frase. Quem está do seu lado da guerra, não sei o quê, bababá? Tem isso. É mais importante do que quem está do outro lado é quem está do seu. Algo desse nível, assim, né? Não. Meu primo Caio César, lá de Brumadinho, ele que me ensinou uma coisa, que quem tá apanhando também tá brigando. Essa frase que é boa. Essa é boa. Agora, se fosse o Kovacic na briga, não tinha nenhuma dúvida de quem seria o vencedor. Sabe aquele nariz de jiu-jiteiro dele? De quem já tomou. Um é goleiro, o outro é zagueiro, Fred. Os caras são grandes pra caramba. Pô, mas olha a carinha do Kepa. Não, o Kepa nunca brigou nem no condomínio dele. O Kepa é... Responde então. O Kepa não descia pro play, não. O Rudiger foi expulso do treino. Vocês acham que quem ganhou a briga, quem bateu vai ser expulso, quem apanhou vai ser expulso? Claro que foi quem bateu. É verdade. Olha a cara do Rudiger e olha a cara do Kepa. E olha quem foi expulso do treino. Também. O Rudiger ganhou a briga. Ai. Gente, lembrar para vocês que tem a MFM Debate no sábado, porque tem El Clássico e por isso teremos um MFM Debate especial pós-jogo. O jogo começa às 4 da tarde, então
pouquinho antes de 6 ali, assim que acabar o clássico, você corre aqui pro YouTube da TNT Esportes, que a gente vai começar um MFM Debate especial sobre El Clássico. El Clasiquito, como se diz na terra de Arthur Quesada. Na terra de Arthur Quesada. Com Mateito Beckler e Tatiana. Muito bem. Perfeito. Com isso, a gente encerra o MFM Debate de hoje. Se cuidem, todo mundo tenha um resto de quinta-feira, sexta-feira e sábado a gente se vê. Beijo, gente. Tchau, tchau.